Então, como o Evilásio, né, para quem não acompanhou, o Evilásio é um meu mentorzão, ele decidiu, né, abrir a agenda dele, ficou feliz, gostou da dinâmica, ele vai estar pelo menos uma vez por mês com a gente. Eu não vou ousar querer complementar o ensino do Evilásio, então a gente vai ter o ensino uma vez por mês e os outros a gente vai fazer nesse Partido Pão, esse modelo nosso aqui, tá? Fechado? Amém. Beleza, gente. Então vamos lá, né? Normalmente, esse Partido Pão, quando a gente está fazendo leitura bíblica, né, durante o ano, a gente vai pegando e lendo sequencial, capítulo a capítulo, dos livros que a gente está acompanhando. Como no grupo aqui do Somos, acho que cada um está fazendo, né, o plano de leitura que deseja, a gente está deixando mais abertos os textos que a gente abre. Eu senti do Senhor de a gente, nos próximos encontros, a gente falar sobre Hebreus. Então, vamos abrir em Hebreus, a partir do capítulo 1, e a gente tem esse tempo de compartilhar, tá? Show. Me fala só, por favor, aqui no chat, quem por acaso não vai conseguir ler. Porque, só para eu saber, né? Não vai porque está na rua, porque não consegue ir em casa. Me fala só quem não vai. E daí, quem não mandar mensagem, eu estou considerando aqui na leitura. E a gente, cada um lê um versículo e a gente vai fluindo, tá? O Azene falou que não vai poder. Mais alguém? Eu não lembro. O Azene chegou a participar de algum encontro desse? Do Partido Pão, Zene? Não. O primeiro. Ainda não, né? Legal. Show. Capítulo 1, tá? Então tá, né? Mais alguém não tinha participado antes, só para saber? Deixa eu mandar no canal também ou só no grupo? Os dois, né? Tá bom. Então tá, Zene, só para você ver, vai ser algo bem assim, orgânico. Isso é algo que eu aprendi com alguns irmãos. E a gente faz isso para que todo mundo funcione, né? Todo mundo exercite o espírito. Então aqui, diferente de um ensino, onde a gente tem uma pessoa na figura de um mestre, experimentado na palavra para ensinar, no Partido Pão a gente se baseia muito em Atos 2:42, onde a palavra fala que eles tinham tudo em comum e eles perseveravam unânimes no ensinamento, na oração, no Partido Pão, né, e na oração, e daí essa comunhão fazia com que eles caíssem na graça, né, e eles começassem a viver algo muito puro. Então, ou seja, num grupo, em casas, todo mundo funcionava, todo mundo exercitava. Então, a ideia aqui é a mesma coisa. Não vai ser eu que vou conduzir, no sentido de trazer o ensino, a gente vai ler um capítulo, e daí a gente vai compartilhar. E daí cada um compartilha o que sente no coração, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou falar aqui a sequência que aparece para mim, tá? Daí eu coloco no chat também. Fala, Mister Begali. Me fala se você vai conseguir ler, só para eu saber se eu te considero. Sim? Beleza. Ok. Deixa eu só ver. A Mary vai conseguir? Ela disse que Não? Tá. Hebreus capítulo 1. Mary não. Mahala, só para saber, você que está com a câmera fechada, vai conseguir? Sim. Sim? Show. Então, a minha começa com a Sil. a Sil começa, da INAP, Priscila Pérez Villarreal. Tá. E eu vou ser por último, beleza. Flavitias, Ju, Mahala, Felipe Begali, Fabiane Scandurra, Rafa Villarreal. Show? Se precisar, se alguém esquecer a ordem, eu vou falando, tá? Daí cada um lê um versículo, enquanto o irmão estiver lendo, você acompanha aí, tá? Então começa aí, Sil. A revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos quais pelos profetas.
nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. A Ju. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? E ainda, quando Deus introduziu o primogênito no mundo diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos, a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Tu os enrolarás como um manto, como roupas eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vamos continuar a ler mais um. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Amém. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo de seus pés. Perdão. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, porque, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Porque convinha que aquele cuja
porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Ora, tanto que santifica quanto que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E libertasse aquele que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Perdi qual que é agora mesmo? 17. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. Vamos mais um, vai, porque o capítulo 3 é curtinho, traz o contexto da lei. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Amém. Peraí. 5. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho ao que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel Cristo, como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, Não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração, de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração como na rebelião. ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? contra quem Deus esteve irado durante 40 anos. Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, não entrariam no seu descanso,
senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém. Vamos parar aqui. Vamos compartilhar, né? Agora, a ideia é que todos tenham liberdade para compartilhar algum verso que saltou ao seu coração, à sua mente, algo que Deus falou ao seu coração enquanto você estava lendo, qualquer ponto, não tem certo, não tem errado, a ideia é a gente confiar que o Espírito Santo vai nos guiar, né? Fazer uma oração aqui. Senhor, obrigado porque a gente leu, Senhor, a Tua palavra, obrigado porque a gente está aqui em comunhão, obrigado porque a gente tem aprendido a cada dia a confiar no Seu Santo Espírito, exercitando, Senhor, Pai, a Sua realidade no nosso espírito, Senhor. Então, que cada um aqui, diante do que nós lemos, a gente possa, Senhor, de maneira simples, vulnerável, de maneira alinhada, a gente possa simplesmente compartilhar e a gente saiba que o Senhor é soberano e que o Senhor conduza esse nosso compartilhar para ministrar os nossos corações e nos exortar. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Amém, gente? Então, um contexto geral aqui, básico, é que, né, Paulo escreveu essa carta para uma igreja que estava se distanciando aos poucos da realidade daquilo que o Senhor tinha estabelecido, né, como graça, e eles estavam aos poucos voltando aos rituais judaicos, e daí Paulo escreve isso de maneira muito informal, pessoal, né, colocando esse contexto aí nesses capítulos. Sim. Então, no primeiro ele fala mais dessa questão, né, de quem é Deus. Daí no segundo ele já começa a trazer, né, essa questão da negligência e do que isso causa, e daí ele faz esse paralelo com Moisés, né, e do povo que por um coração duro não entrou na terra. Então agora eu queria ouvir vocês. Sim. Que os dois versículos que me chamaram aqui a atenção é o que a gente tem ouvido bastante de Hebreus 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos quanto ao nome que herdou é superior ao deles. Esse entendimento, né, da figura de Jesus como a expressão exata do Deus Pai. Isso é muito forte, né? Porque às vezes a gente, com a mente humana, tenta entender o pai, talvez num degrau acima, o filho num degrau abaixo, coisas do tipo. E quando a gente lê esse versículo, a gente entende que o filho, né, é o resplendor da glória, né? É aquela e a expressão exata do seu ser. Então, não há nada oculto em Deus que não tenha sido revelada no Cristo, né? Então, se Deus um dia desejou se revelar ao homem, está 100% em Jesus, quem é Deus. Isso para mim é muito revelador, é muito forte. E aí por isso, né, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, né? Então, um Deus que se faz homem, e a gente leu sobre isso aqui, né? Para que todas as coisas se completassem, assim. Então, é misterioso tudo isso, é maravilhoso. E outro versículo que me chamou a atenção foi o capítulo 2, versículo 8. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas.
Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Então, isso aqui foi forte para mim, no sentido de, versículo 8, o Senhor Jesus, quando ele morre e ressuscita, todas as coisas lhe são sujeitas, todas, nada, absolutamente nada, ele deixou que não lhe estivesse sujeito. Embora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então, isso me trouxe muita esperança na leitura, no sentido de, às vezes, a gente vê as injustiças, tanta violência, tanta coisa fora do eixo, a gente fala, dá um certo desespero, assim, né? Senhor Jesus, assim, que o teu olhar venha sobre os homens, né? As guerras que não se cessam e aquela coisa que você sabe que não vai acabar porque uma coisa puxa a outra e esse ciclo, né? Mundano, esse ciclo do pecado que não tem fim. Então, isso me trouxe um alívio. Então, todas essas coisas já estão sujeitas, embora a gente ainda não veja, né? Então, tem aquela coisa também do tempo, né? Que o Senhor, ele não está preso no nosso tempo. Então, isso me dá esperança para aquela parte final, né, que a gente leu, que a gente possa permanecer até o fim com a esperança do começo. Então, para mim, a esperança lendo foi isso, né, que ele sujeitou todas as coisas. Então, todas as vezes que eu agora me deparar com situações que eu não estou enxergando, eu tenho que saber só que eu não estou vendo, mas já estão sujeitas. Amém. Glória a Deus. Doido, né? Muito forte. E aí, gente, quem mais? Vou ficar por último, tá? Eu acho interessante também que ele fala que Jesus, né, ele colocou tudo debaixo dos pés dele. Ele continua depois falando que quando ele se fez menor do que os homens, menor do que os anjos, passou por todo o sofrimento, pela morte. E ele é rei, ele é digno de ser considerado rei, porque ele veio aqui, passou por tudo isso, sofreu. Ele conquistou, né, isso com tudo que ele passou, né, por sofrimento. Eu achei isso muito incrível na história dele. Tudo. Amém. Uau. Amém. Obrigado e glória a Deus. Glória a Deus, é muito forte isso. Pegou para mim, acho que foi um pouco do que a Pri falou, talvez a continuação, que foi de, tipo, esses sempre erram no coração. Tipo, de endurecer o coração e da incredulidade, assim, isso pegou muito, assim, ficou, tipo, né, de não endureça o vosso coração, né, como foi na provocação, e depois fala, me indignei por essa geração, esses sempre erram no coração, e também não conheceram os meus caminhos, não entrarão no meu descanso, e embaixo está de novo, né, não puderam entrar por causa da incredulidade, então é dureza de coração, incredulidade, é o racional, né, que pegou. Forte. Amém. Complementando isso que a Fábio falou, dá para perceber assim, né, que com incredulidade, que às vezes a gente está com o coração tão duro que a gente não percebe os sinais que Deus vai colocando, né, aquilo que a gente comentou no último encontro, que Deus ele fala o tempo inteiro com a gente, só a gente está com os olhos abertos para perceber, só que às vezes a gente está com o coração tão duro que às vezes a gente não percebe Deus falando, e eu não sou melhor que ninguém, mas às vezes eu vejo pessoas ao redor e às vezes você tá vendo, observando muito claro, assim, que é Deus falando com o outro, né, seja através das nossas vidas, de outras pessoas, e a pessoa tá com o coração duro, não tá atenta para ouvir aquilo, receber, e nossa, esses momentos deixam tão triste, às vezes eu fico triste também por saber que às vezes eu passo por isso, e olhando, vendo da mesma forma que eu vejo, né, as coisas, né, Deus tentando se manifestar para as pessoas, e isso me deixa triste. Como que Jesus, como que o Espírito Santo não fica triste quando eu passo por situações como essa, né? Sim. E isso, nossa, deixa bastante triste, assim, e me faz refletir bastante se
sobre as minhas condutas, a forma com que eu tenho levado a vida, com que eu tenho respondido ao que Deus tem falado para mim. Isso é bastante reflexivo, assim, tudo isso. Amém. Amém. É verdade. Quero aproveitar o gancho do irmão ali. Os 3 capítulos, eles são preciosos, né? Mas o capítulo 3 também que me chamou a atenção é no versículo 12, que diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Como é importante isso, né, irmãos? Como nós temos que buscar cada vez mais estar na presença do Senhor, porque como o irmão falou ali, o Senhor está sempre falando conosco, né? E muitas vezes a gente não está atento, não está disponível àquilo que o Senhor está nos falando, né? Sim. E realmente a incredulidade meu Deus, nos afastar da palavra do Senhor, a incredulidade já entra, né? Então, nós temos que tomar cuidado mesmo com isso e procurar buscar mesmo estar na presença do Senhor a cada instante. Amém. Dando continuidade, eu ia começar falando também do versículo 12, já que a irmã começou, vamos seguir. Bem baixinho, Mahala, se conseguir pôr mais perto. Deixa eu aproximar mais o computador aqui, então. Agora sim. Tá melhor. Melhor. Eu estava dizendo que eu ia justamente começar falando sobre o 12, então já que a irmã começou aí, vamos prosseguindo. Isso que ela já citou sobre o 12, né? E o 13 continua dizendo, né? Ao contrário, ao invés de deixar, né, para a incredulidade, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que o fato de que nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos lá no princípio. E a importância, né, que a gente, disso daqui que a gente está fazendo, exatamente isso aqui, né, de estarmos juntos, de nos encorajar todos os dias, né, e o tempo é hoje, é agora, a gente não tem outro tempo, né, a gente não pode deixar para amanhã, porque o amanhã não pertence a nós, a gente não sabe o que vai acontecer o amanhã, nem daqui a pouco, na verdade, né. Então, esse tempo que é o hoje é o agora, e realmente a gente não deixar passar as oportunidades, né, e realmente estar nos encorajando e nessa esperança de Cristo e levando isso às outras pessoas também, aqueles que ainda não conhecem, né? A gente não pode deixar nunca de lado o nosso ID, né? Porque entre a gente precisa se fortalecer para prosseguir com o ID, que é aquilo que nós somos chamados, cada um de nós, né? Somos chamados a isso, a levar, a proclamar o evangelho, a salvação, a mensagem de esperança que nós encontramos em Cristo Jesus, né? Amém. Amém. Ele levantou a mão aí? O que me chama muita atenção, gente, é logo no início de Hebreus, que ele fala que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e eu fico imaginando, sabe, o Senhor, que, na minha opinião, acho que é o simples pensamento dele tem o poder de criar, de fazer as coisas. Só dele pensar, ele simplesmente pode criar e desfazer as coisas, mas ele deixa isso, né, que ele sustenta pela palavra, pelo poder da palavra, que a gente põe quando declara a palavra de Deus, né? E foi um negócio esquisito hoje, porque toda vez que eu vou separar meu momento de oração, eu gosto de colocar um vídeo com uma música, né? Eu sempre gosto de começar com louvor, alguma coisa assim. E hoje eu me irritei que eu não queria. Fiquei, não quero outra. Vou orar aqui. E antes de eu começar a ler a Bíblia ou fazer oração, veio aquela música que a Heloísa Rosa canta com o David Keelan. Eu não lembro o nome, mas é aquela, quero ser como criança, te amar pelo que és. Então, ela fala ali de dependência, né? E aí eu lembrei do que o vídeo que eu assisti essa semana, acho que foi Muhammad Ali. Ele disse que antes dele ser o melhor boxeador do mundo, ele falava isso para ele. Ele dizia,
para um espelho, olhava lá, não, eu sou melhor, sou melhor, sou melhor, e aquilo se tornou uma verdade para ele. A ponto realmente, aí já é segundo o pessoal que gosta de boxe, né? De ter sido realmente o melhor lutador de boxe. E eu fiquei pensando, então, Senhor, como é que esse negócio, questão de palavra positiva, a pessoa fala e acontece, torna-se uma verdade, como é que é isso, como é que funciona, e a sua palavra, e aí foi que Deus me associou justamente com a música, porque o problema da gente, às vezes, estar declarando coisas positivas, que até a gente está querendo fazer na nossa força. A gente está querendo algumas realidades que a gente pensa que vai falar com palavra bonita, palavra positiva. E arrisca até mais gente que repete até a palavra de Deus, mas sem entendimento. Capaz de repetir toda a Bíblia e, na verdade, sem entendimento. E aí a questão da dependência, né, do que a Heloísa canta com o David Keelan. E aí, quando eu vejo que Deus, ele coloca isso aqui, que ele deixa isso para servir realmente de exemplo para a gente, porque tem que ser a palavra. Ele deixou exemplo, embora ele não esteja limitado a criar as coisas só pela palavra, para mim ele pode mesmo fazer e desfazer tudo só com força do pensamento dele. Mas ele deixou de exemplo, desde a criação, e haja isso, e haja aquilo, sempre incentivando, trazendo o anjo para trazer uma mensagem, uma palavra, proferindo coisas que ele queria que a pessoa manifestasse. E eu acho assim maravilhoso que Deus, com uma simplicidade muito grande, ele ensina a gente o que a gente tem que fazer. É a palavra, na dependência dele. Não na nossa sabedoria, ou que a gente acha que vai dar certo, e pensamento positivo. Eu acho isso assim, maravilhoso da parte do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vou aproveitar, então, pegar o gancho da Flávia também. Na verdade, esses 3 primeiros capítulos, para mim, ali, é como se tivesse mostrando uma radiografia de Cristo, né? De quem Cristo é realmente. Começa falando ali que o Senhor, ele está acima dos anjos, que está acima de Moisés, e no 3 ali é como se Paulo estivesse falando ali, né, para os irmãos, que não façam como aqueles irmãos lá atrás que não conseguiram compreender quem era Deus, né, não conseguiram compreender no seu íntimo ali quem ele era, e acabaram perecendo no deserto. Então, para os dias de hoje, assim, eu ganho muito nessa questão de, trazendo um pouco do que a Flávia falou, né, de, primeiro nós temos que entender e conhecer realmente quem Cristo é, né. Então, ali fala, está acima dos anjos, está acima de Moisés, isso para nós, assim, de certa forma é simples de nós entender isso, mas quem ele é exatamente na nossa vida, né, no nosso dia a dia, porque o povo lá, eu creio que sabia quem era Deus, sabia que era o Deus de Israel, o Criador do céu e da terra, que estava livrando eles do Egito. Eu creio que eles tinham essa consciência, mas lá no íntimo deles, eu acho que eles não tinham entendido quem era Deus para eles naquele momento, quem era o Senhor realmente naquele momento, e acabaram perecendo no deserto, né, aqueles que saíram não entraram. Então, hoje, né, nessa passagem, assim, eu ganho muito nessa questão realmente da dependência ali, de nós entender quem o Senhor é na nossa vida. Então, é como se estivesse apresentando uma radiografia de Cristo para nós, e olha, esse é Cristo. E o versículo-chave também é o que a Pri leu lá de Hebreus 1, versículo 3, que diz que ele, que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Então, resumindo, Cristo é tudo. Cristo é, Senhor, assim, é a nossa dependência total, só que às vezes é complicado colocar isso em prática. É como a Flávia acabou de falar, às vezes a gente vê realmente muitos ensinamentos, assim, até mesmo às vezes dentro da igreja, declara que para as coisas acontecerem, mas na verdade eu posso declarar as coisas do Senhor na minha vida, mas realmente eu tenho que ter um conhecimento exato de quem Ele é para a minha vida, para mim não fazer como o povo fez lá atrás, para mim não perecer no deserto, como aquele povo pereceu, para mim poder entender realmente que Ele está acima não só dos anjos e não só de Moisés na minha vida, mas acima de tudo, e principalmente acima de mim, que é o mais complicado que
que para nós mesmos o meu eu está acima dos anjos, acima de Moisés, acima de tudo, e muitas vezes nós vivemos até com o nosso eu acima de Cristo. Então é esse entendimento, né, que a gente tem que ter no nosso íntimo, de realmente conhecer realmente ele, de quem ele é na nossa vida, né, que ele está acima de todas as coisas, acima da minha vontade, acima do meu eu, acima dos meus planos, acima das minhas expectativas. Então o Senhor está acima de tudo. Amém. Quando nós entendemos isso, aí sim conseguimos ter essa dependência que a Flávia falou. Aí nós vamos conseguir ter essa dependência total do Senhor, né, e poder viver realmente pelo que ele quer que a gente vivamos, né. Isso aí. Amém. Ô, Fabiano, eu vou pegar o teu gancho agora, viu? Eu parei, né, no capítulo 2, versículo 1. Na verdade, tudo que foi ouvido, né, eu estava pensando e como me saltou esse versículo, quando ele fala, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Cara, quando eu olhei, eu digo, putz, é isso. Esse versículo está tão nítido aqui, porque quando eu entendo quem é Jesus, né, o que ele fez, e o poder que ele tem de nos transformar, né, e o que o Rafa fala muito sobre entendermos o que é alma, o que é espírito. Cara, isso para mim é maravilhoso demais, sabe? Olhar esse versículo e dizer, cara, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu acho que são palavras bem chaves que tem que ser guardada mesmo, sabe? Nós temos que guardar mesmo, entender quem é Jesus, o poder que ele tem, o que ele fez e o que ele pode fazer, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não muda, né? E se a gente olhar o que o capítulo 3 fala, aí o que o próprio Fabiano falou, né, entendermos que o seu sacrifício na cruz, né, que foi totalmente perfeito, né, e ele nos leva ao Pai, ele nos reconcilia com o Pai. E é isso. Amém, gente. Glória a Deus. Muitas riquezas compartilhadas. Mais alguém que não falou ainda? Aqui, quem é que tá? Que eu não consigo ver. A Eurizene vai conseguir falar? Chamaram o Rafa aqui, ele está terminando. Só de dar uma atenção aqui, uma resposta. Enquanto isso, pessoal, ela não vai poder falar. Amém. Sem problemas. Vocês separaram os elementos da Santa Ceia? Acabei de pegar. Para nós termos esse momento, esse selo de comunhão, né? Que a comunhão é do começo ao fim. A gente ouviu uma palavra sobre comunhão. Eu achei muito interessante a forma que eles colocaram. Que a comunhão, ela está baseada no relacionamento, né? Mas a grande diferença, porque o mundo também se relaciona, as pessoas se relacionam, né? Tem trocas, muitas trocas são saudáveis, conversas que edificam até. Mas o que diferencia a comunhão? É se tem Cristo, né? Porque às vezes eu estou numa conversa com alguém, até que é legal, mas não necessariamente ali o Senhor está sendo o centro ou a conversa é o Senhor que está construindo algo. Então, não porque eu sou do Senhor, aquilo é uma comunhão, né? É só uma conversa. Mas quando o Senhor está, aí se torna comunhão, porque ele tá ali naquele relacionamento edificando algo. E todas as vezes que eu entro aqui com vocês, eu sinto essa comunhão. Eu vejo Jesus em cada um de vocês. Amém. Quando todos pegarem aí, dá um ok. Minha Flavinha já falou. Glória a Deus. Você quer que eu conduz aqui? Sim.
Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Amém. Eu queria compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu estou com a câmera fechada aqui. Estou em 2 reuniões. Acho que o que me chama a atenção, baseado em tudo que vocês falaram e o que a gente leu, é como Paulo, ele foi muito conduzido pelo Senhor na construção dessa carta, né? Se a gente for entender mesmo que, assim, antes a igreja, ela de fato era entendida como uma igreja em uma cidade. Por isso a carta era para o povo ali daquela cidade. E a maneira deles passarem, né, uma comunicação era através da comunicação oral, ou seja, da leitura de um ensino ou de uma carta. Paulo, lá no final da carta de Hebreus, ele vai até falar e pedir para que isso seja exposto, né, para os irmãos. E eles faziam isso como? Nas casas, né? Então, era muito desafiador poder passar e conduzir ou até lidar em assuntos tão delicados como o que eles estavam vivendo, né? Por quê? Porque eles estavam, por uma questão cultural, querendo voltar à lei, né? A prática ritualística e tudo mais, quando, pela graça, já não é mais necessário nenhum sacrifício e tudo mais. Então, Paulo tinha que exortar aqueles irmãos e trazer eles para o prumo, na essência, e ele faz isso de uma maneira muito assim, ó. Isso me chama a atenção. Então, por exemplo, ele começa lá o capítulo 1, logo no verso 3, já falando o que a Pri leu, né? Cristo é resplendor da glória. Ele é a expressão exata. Mas daí, esse mesmo Paulo que ele fala que Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, ali no verso 12 do capítulo 2, ele vira e fala assim: por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão. E ele traz: a meus irmãos, na Assembleia te louvarei. Então, ou seja, esse Deus que é a expressão da glória do Deus que está nas luzes inacessíveis, que é o Todo-Poderoso, ele é colocado no capítulo seguinte como irmão, né? Cara, isso é muito louco, né? É muito grande. Do mesmo jeito, você vê a construção de Paulo falando sobre a obediência de Moisés e o quanto Moisés foi fiel, e ele traz toda uma consciência sobre Moisés, mas depois no capítulo 3 ele mostra que por uma dureza de coração humano ele não viveu, não entrou. Então, ou seja, de novo, mostra a grandeza do homem de Deus chamado Moisés, mas depois mostra a humanidade dele, entendeu? Então, o que me chama a atenção é isso, né? E, óbvio, o como viver isso, que foi o que a Mahala leu, né? Essa questão de nós nos encorajarmos, né? Tem algumas versões que falam nos exortarmos, nos confrontarmos, né? Isso é muito importante, né? Um tempo chamado hoje. A gente ter um tempo chamado hoje, pessoas. Eu sempre brinco com pessoas que eu acompanho, que eu falo: você precisa ter alguém que coloca a mão na sua cabeça, né? É uma maneira que eu falo carinhosamente para dizer assim: você precisa ter alguém que te exorta, né? Que vai orar por você, que vai te falar para e tal. Isso não significa um líder, significa um irmão, né? Então eu acho legal isso que fala no capítulo também 12, 13 do capítulo 3, versículo 12, 13 do capítulo, que é essa questão de nós, de fato, termos esse encorajamento. Então, isso que a gente está fazendo já é um bom ponto de partida, né? Sim. Isso já é muito precioso. Mas eu, além disso, queria encorajar vocês, né, a também elencar irmãos que vão ser pessoas que você vai ter liberdade para confessar pecado, que você pode confessar tentação. Tem muitas vezes a gente só fala do pecado, né, mas eu acredito ter aprendido muitos anos atrás a quem confessa
pecado não confessa fracasso, né? Então, um passo antes. E quem confessa tentação não precisa confessar pecado. E tem ainda um passo antes, né? Quem confessa pensamento não precisa nem confessar. Então, acho que esse é um ponto de partida para a gente poder, né, se mover nisso. Então, acho que a palavra é essa, o hoje. O hoje Amém. seja para isso, né? Amém. Alguém mais deseja compartilhar? Acho que Tá, Roberto. Acho interessante que, pensando sobre tudo isso que a gente leu, né, que o Deus que criou tudo, tem todo o poder para fazer do nada virar o tudo, né? Ele veio aqui e se humilhou por amor a nós, para pagar o nosso pecado. E ele nem tinha pecado, ele nem tinha porquê fazer nada disso. Ele veio aqui pagar o preço do meu pecado. Isso, saber disso, ter conhecimento disso, me empurra, na verdade, me impulsiona. Amém. Tem aquela palavra, né, equibalo, né, que é arremessado, né, com poder para fazer aquilo que Deus quer. E sem pensar duas vezes, né? Isso é muito incrível, uma forma com que Jesus transforma, né, as pessoas, né, dessa maneira, para estar disposto a fazer o que quer que seja por Ele, né? E às vezes né, às vezes penso, será que tá certo, não tá certo? Porque parece, né, de certa forma, que às vezes que não tá de acordo com seria o certo, né? O mundo fica toda avessa aquilo aí, depois com o tempo a gente vai parando para observar que não, realmente era para ser feito aquilo mesmo, e isso traz muita paz, sim. Por mais que pareça que as coisas todas, né, estão indo contra, mas no coração a gente está em É paz, verdade, amém. que aquilo tudo era para ter sido feito mesmo, e pronto, acabou. Do jeito que Amém. todas as vezes em vir morrer por todos nós, né? E que é essa pequena coisa, atitude que eu tomei, né, perto daquilo tudo que Jesus passou por mim, né, por amor a mim, a pessoa. E tudo isso que esse irmão acabou de falar, é lindo realmente e ver assim, o pra quê de tudo isso, né? O pra quê de tudo isso que ele escolheu se relacionar com a gente. Ele, o que a Pri acabou de falar aí, né? A questão da comunhão. Ele escolheu estar com a gente, ele escolheu nos resgatar para estar novamente com ele e estar em comunhão com ele. E é isso que é realmente lindo, lindo, lindo mesmo. Ver como que Deus nos amou primeiro. Então, só o que a gente pode fazer é retribuir esse amor com a nossa própria vida. Amém. Né? É muito pouco que a gente tem, mas é tudo que a gente tem, né? E é isso que a gente precisa realmente fazer, Amém. né? Para ele, né? Muito profundo, glória a Deus. Felipe, você pode orar pelos elementos e searmos? Pri, eu acabei não me atentando para separar os elementos para mim aqui, e eu tô sozinho em casa, tá tudo guardado. Pode só orar abençoando, a gente toma e você recebe aí no Espírito em comunhão. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, quando o Senhor estava para ser entregue, por amor a nós, o Senhor estava para ser entregue. O Senhor partiu o pão junto aos seus discípulos. Amém. E disse para que a gente viesse repetir tudo isso em honra, em memória a Ti, Pai. Então nós estamos aqui nesse momento, cumprindo com a sua ordem, né, orientação, e tá repartindo pão aqui entre irmãos, para estar relembrando tudo aquilo que o Senhor passou na cruz por nós. O Senhor morreu pelo meu pecado, Pai. Sendo que nem precisava ter feito isso, mas o Senhor fez isso por amor a mim. Pai, muito obrigado por tudo isso. E a gente tem que se relembrar, assim,
disso tudo, não pensando no sofrimento, em toda a humilhação que o Senhor passou. A gente tem que lembrar isso pensando que o Senhor pagou o preço que eu devia pagar. O Senhor pagou o preço que eu devia ter pago, Senhor. O Senhor morreu por mim, o Senhor morreu a minha morte. E aí, por isso que o Senhor disse pra gente vir lembrar, repetir e lembrar. Deus, muito obrigado pelo teu sacrifício, por ter se tornado sacrifício perfeito, o Cordeiro Santo, sacrifício vicário, por redenção a todos nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um aqui que está nessa reunião, que vai estar ceando, compartilhando, né, do teu sangue, da tua carne aqui, para estar relembrando do teu sacrifício, Pai. Abençoa, direciona agora a parte de cada um, toda a comunhão que cada um aqui vai estar celebrando em homenagem a Ti, Pai. Em honra ao Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Vamos comer o pão? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Amém. Jesus. Por semelhante modo, o Senhor foi a ver parte do pão, e ele pegou o cálice, dizendo que esse é o cálice da nova aliança. Amém. Fazemos isso todas as vezes em memória. Vamos Amém. beber o cálice. Amém. Glória a Deus. Amém. Misericórdia, tem um chopi Um aqui. chopi aí. Tá amarado. Ai, Jesus. Até a chopi tá celebrando. Eu não compro nada na Shopee, gente. Também não. Amém, gente. Glória a Deus. Que bênção, viu? Senhor. Muito Amém, precioso. gente. Deus é muito bom. Obrigada pela comunhão, viu? O Senhor abençoe vocês grandiosamente. Gente, beijo, beijo. Muito bom, viu? Amém. Tem alguém que gostaria, antes da gente encerrar, colocar algum pedido de oração, que você tenha liberdade de colocar isso publicamente para que a gente ore? Normalmente, quando a gente está numa sala que a gente consegue fazer grupos menores, a gente tem esse momento de um orar pelo outro, né? Mas aqui, como a gente está num grupo maior, vou pedir para cada um compartilhar algum momento de vulnerabilidade, algum ponto para a gente orar, e a gente intercede um pelo outro. A Zene falou que está doente. Se você puder mencionar, Zene, o que é, senão a gente ora só por cura, de maneira mais geral. A Fabi também escreveu. Com virose. Beleza, Também Fabi. por direcionamento profissional. Amém. Cabeça, dor de garganta aqui. Amém. Quem pode conduzir a oração orando pela Zene? Quem deseja conduzir, todos a gente entra em concordância. Pela Fabi também, né, Senhor? Não, vamos orar um por um. Ah, tá. Entendi. Cada hora um ano. Isso. Eu posso estar orando. Amém. Amém, Mahala. Ora pela Zene, então. A gente vai estar em concordância. Vamos. Pai, nós queremos, ó Deus, colocar em tuas mãos, ó Pai, a vida da tua serva, Senhor. Ó Deus, nós não sabemos exatamente tudo que ela está sentindo, Senhor, como ela está, como está seu físico, Pai, mas Tu és o Deus presente em todos os lugares e sabemos que o Senhor está com ela. Sabemos, ó Deus, que Tu tens o controle da vida dela em Tuas mãos, ó Pai, e por isso, ó Deus, nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor coloque a Tua mão de cura sobre a Tua serva, que o Senhor renove as forças da Tua filha, Pai. Ó Deus, vá ao encontro, Senhor, da sua vida, do seu coração, Senhor, da sua mente, Pai, nesses momentos que não estamos bem fisicamente, também afeta todo o nosso corpo, todas nossas emoções, ó Pai, e por isso eu quero colocar em Tuas mãos, ó Deus, a vida da Tua serva, que o Senhor renove, Senhor, que o Senhor coloque a Tua mão de cura, Pai, e dê a ela, Senhor, todo o alívio que ela necessita nesse momento, ó Pai, que o Senhor tire toda a dor, que o Senhor tire todo o mal-estar, ó Pai, e que a saúde da Tua serva, Senhor, seja completamente restaurada, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, é que nós oramos e clamamos a Ti, Senhor, pela Tua filha. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Digamos isso como igreja. Amém. Irmãos. Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Quem pode orar pela Fabi? Posso orar? Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Ó, Senhor, nós colocamos, Senhor, a vida da Fabi, Senhor, em Tuas mãos, Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus, nós como igreja, Senhor, como corpo, Senhor. Sim, Senhor. Senhor, dê todo o direcionamento, Senhor, que ela está pedindo e precisando, Senhor. Amém. Ó, Senhor, coloca a Tua mão, Senhor, sobre a sua vida profissional, Senhor. Sim, Jesus. Senhor, nós oramos, Senhor, que o Senhor abra as portas certas, Senhor. Amém. Ó, Senhor, não oramos somente, Senhor, para que o Senhor dê sustento, Senhor, ou na questão financeira, Senhor, mas que o Senhor mostre o caminho que o Senhor quer que ela trilhe, Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus, levanta, Senhor, pessoas, Senhor. Sim. Levanta, Senhor, profissionais, Senhor. Levanta, Ó, Jesus. Senhor, levanta empresas, Senhor. Sim. Ó, Senhor, aqueles, Senhor, que o Senhor já tem preparado, Senhor. Amém. Ó, Senhor, continua direcionando a vida dela, Senhor. Sim. Coloca a Tua mão sobre a sua mente, Senhor. Sim, sim. Ó, Senhor, sobre a sua alma, Senhor. Ó, Senhor, que ela possa, Senhor, ter tranquilidade, Senhor, nesses momentos, Senhor. Amém. Ó, Senhor, principalmente, Senhor, aquece cada vez mais o seu espírito, Senhor. Amém. Ó, que ela possa vir, Senhor, dar os passos, Senhor, que o Senhor já tem preparado para ela, Senhor. Sim. Que ela possa vir dar os passos, Senhor, que o Senhor tem direcionado, Senhor. Amém. Senhor, te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor já fez, Senhor. Amém. Por aquilo, Senhor, que já está pronto, Senhor. Sim, Jesus. Mesmo que os olhos da Fábio ainda não vejam, Senhor. Sim. Ó, Senhor, mas nós cremos, Senhor, com todo o nosso coração e a nossa fé, Senhor, Amém. que tudo já está pronto, Senhor, em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Mais Deus. alguém que fez algum pedido? Amém, gente. Você vê como é uma bênção, né? Amém. Eu também quero pedir por O Marrala pediu por saúde e a E Ju Ju, por tá. masterclass. Amém. 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 Glória a Vamos Deus. orar. Senhor, eu quero colocar a vida da Ju, Senhor, em Tuas mãos. Que o Senhor possa capacitá-la nesse dia, Senhor, que ela esteja tranquila, que ela esteja segura, Senhor, com a autoridade que o Senhor tem confiado a ela, que ela apenas manifeste aquilo que ela já é, Senhor, aquilo que ela já carrega e aquilo que ela já entendeu da Tua parte, Senhor, que o Senhor deseja. Por isso eu te peço em nome de Jesus, conduza esse dia de maneira especial, Senhor. Que os corações possam estar sedentos para ouvi-la, Senhor, que o Senhor possa trazer algo novo dos céus para a vida dela. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu também oro pela Marrala, Senhor. Peço saúde sobre o corpo dela, que o Senhor possa trazer um vigor novo, uma restauração de tudo que possa estar em desequilíbrio, que o Senhor traga um equilíbrio, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro saúde para todos que estão aqui, que a gente possa colher isso nos nossos corpos, na nossa família, Senhor, em nome de Jesus. Porque isso é para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Quer orar, amor, aqui? Amém. Senhor, eu quero também orar em concordância. Senhor, pela Mary, Senhor, quero colocar, Senhor, a vida dela nesse momento de gestação nas Tuas mãos. Amém. A gente sabe que o Senhor é Pai, o Senhor é soberano, mas existe uma realidade da intercessão, Senhor, da Tua igreja, e nós oramos agora, Senhor, por essa família, Senhor. Toca na vida do Josiel, Senhor, toca, Senhor, Pai, na vida da Mary, toca, Senhor, Pai, em Teu nome, Jesus, Pai, na vida, Senhor, Pai, dessa criança que a gente sabe que o Senhor está formando, porque a Tua palavra fala que antes que a gente fosse formado no ventre da Tua mãe, o Senhor já havia nos escolhido. Então, Senhor, conduza, Senhor, Pai, nesse processo. Senhor, nós já Te agradecemos porque não há mais sangramento, existe esse período de repouso, que nesse repouso o Senhor cuide, Senhor, do desenvolvimento, Senhor, Pai,
de todo esse processo, Senhor, de geração de vida, Senhor, e vida em abundância, Senhor. Nós declaramos, Pai, saúde, nós Senhor. declaramos, Pai, o seu cuidado sobre Amém. todos os detalhes. Senhor, sobre esse Deus. processo, Senhor, antes do parto, Senhor, Pai, esse processo dos cuidados médicos, Senhor, Pai, já prepara, Senhor, o lugar certo, Senhor, todos os detalhes para honrar os teus filhos. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Que bênção. Amém, gente. Bom, né? Você vê, gente, como é simples, né? Esse nosso compartilhar. Eu propositalmente vou colocando vocês, né, para funcionar, exercitar. Mas é muito bom, né, ver o Senhor ali usando cada um de nós. E quando um vai complementando, vai acrescentando, daí quando a gente chega nesse momento final, a gente fala, uau, foi ministrado por quem? Quem que nos ministrou? O Espírito. O Senhor nos ministrou, né? Amém. Então foi muito precioso. Gente, quem acha que isso daí é fácil você fazer aí na sua casa? Quem acha? Ou até online, né, gente? Ou Tá até pensando, online. Às vezes tem amigos distantes. Eu realmente queria ouvir vocês uma coisa antes da gente terminar. O que vocês acham, né, dessa possibilidade da gente, uma semana a gente faz nós e outra semana a gente se desafia, é encorajado para fazer na nossa casa ou na casa de algum colega, algum amigo. O que vocês acham dessa ideia? Eu digo porque eu estou com um desafio de agenda bastante grande e, ao mesmo tempo, estamos queimando, eu e a Pri aqui em Bragança, para convidar irmãos aqui do prédio para ter um tempo. Dependendo do que vocês acharem, a gente pode fazer isso, senão a gente mantém de semana e a gente tenta ajustando, tá? Sim, Zene, a gente sempre faz as quintas agora. Eu vou A soltar gente lá no joga grupo, lá no voluntariado, fazer uma enquetezinha. Mas é isso, gente. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Qualquer coisa, manda lá no grupo. Tá? O Ju falou que é legal, mas não consegue de quinta. Tranquilo. Amém, também. A gente vai se ajustando. Tá? Beijo, beijo, gente. Tenham ótima semana e um ótimo descanso para vocês. Amém, gente. Beijo. Beijo, Zene. Obrigado por ter participado. Glória a Deus.